Graça e paz, povo de Deus. Glória a Deus, amém? Ontem a gente teve lá no Pastor Lindomar, com a pastora Geisa, lá em Souza. Foi uma bênção, foi lindo ver o que Deus fez naquele lugar. Tremendo mesmo. Eles estavam levantando um casal de diáconos lá na igreja. Nos convidaram para ungí-los, né? E foi lindo o que Deus fez. Deus olha para o coração das pessoas. Deus não olha para habilidades, mas sim para o coração. Assim como foi comigo, com outros. Também foi com aquele casal ontem. E eu fiquei muito feliz. Estou com o meu coração muito feliz pelo que Deus fez naquele lugar. Eu aproveitei e... Pode falar, pastora, já não? Do impacto. Dia 26 vai ser o impacto jovem aqui, né? Você pode aplaudir o Senhor, amém? Então você que tem de 100 anos abaixo, você é o nosso convidado a estar aqui junto conosco, louvando, adorando ao Senhor e recebendo uma palavra vinda do trono de Deus. E a pastora Geisa que vai estar trazendo a palavra para nós. Eles vão vir lá de Souza para nos abençoar. E também os jovens de lá da igreja estão vindo uma Topic para cá, então vai ser bênção. Vamos fazer uma festa aqui para o Senhor, amém? Então nessa noite, você fique bem atento, não se distraia. Preste atenção no que o Senhor tem para falar na sua vida. O Senhor colocou no meu coração uma palavra bem simples. Se fala sangue, eu vou falar sangue, José. E da maioria das vezes, quando a gente vê o sangue, né, a gente acha que o sangue é uma coisa ruim, né? Mas sangue é vida. O sangue significa vida. O sangue de Jesus é que nos traz vida. E nessa noite eu quero que você abra o seu coração, porque nós vamos falar sobre o sangue de Jesus. Os benefícios do sangue de Jesus. E eu quero que você preste bem atenção, não deixe nada passar, porque muitas das vezes, amados, a gente tem acesso a algumas coisas e não recebe e não toma posse por falta de conhecimento. Então que nessa noite você possa tomar posse dessas lições, que você possa tomar posse desse aprendizado, que você possa tomar posse dos benefícios que o sangue, que o poder do sangue de Jesus te dá. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Amém ou misericórdia? Lucas 22, o versículo 39 em diante. Jesus está no Monte das Oliveiras. E a palavra do Senhor fala assim: E saindo Jesus, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco essa noite, Espírito Santo. Se revela para cada um de nós, que nós possamos ser tocados e edificados pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Esses acontecimentos
que nós vamos falar nessa noite, esses 5 acontecimentos, foi no dia da crucificação de Jesus. Esses 5 derramamentos de sangue. E esse primeiro, Jesus pede para seus discípulos orarem, para que eles não pudessem cair em tentação. E Jesus se ajoelha, se afasta um pouco e começa a orar. E ele começa a dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que a tua vontade seja feita na minha vida. E a Bíblia relata que Jesus estava agoniado. Jesus estava passando pela uma luta grande, porque ele sabia o que estava prestes a acontecer com ele. Jesus já sabia o sofrimento que ele ia passar. Então ele se ajoelha e começa a orar, ele se afasta dos seus discípulos e começa a orar e diz: Pai, se possível, eu não passe isso. Pai, se possível, eu não viva isso. Mas que a tua vontade prevaleça na minha vida. E a Bíblia relata que Jesus começa a suar, um suor diferente, um suor que se parece com gotas de sangue. E hoje, com muito passar do tempo, alguns estudiosos, alguns médicos já falam que é possível sim você suar gotas de sangue. Em extrema agonia, um ser humano, quando está desesperado, agoniado, os seus poros dilatam e é possível sim você suar gotas de sangue. Então Jesus chegou em tal ponto de desespero, de agonia, que ele começou a suar gotas de sangue. Sangue da obediência. Esse sangue que Jesus suou é o sangue da obediência. Porque Jesus sacrificou a sua vontade para viver a vontade de Deus. E diferentemente, amados, nossos dias atuais, nossos dias de hoje, a nossa geração vive para praticar a sua vontade. Pratica e vive os seus desejos. E esquece de viver e de praticar a vontade de Deus. A nossa geração, ela não sacrifica a sua vontade para poder viver a vontade de Deus. Mas pelo contrário, ela esquece da vontade de Deus e vive simplesmente a vontade sua, a vontade do seu eu, os seus desejos. Mas nessa noite você possa entender que você tem que fazer igual o Senhor. Aquele derramamento de sangue, o primeiro derramamento de sangue de Jesus, no dia que ele foi crucificado, significava o sangue da obediência dele ao Pai. Lembre-se que para você poder viver a vontade de Deus na sua vida, a sua vontade tem que ser sacrificada. Não tem como você querer viver a vontade de Deus sem sacrificar a sua vontade. E foi assim que Jesus fez. Ele sacrificou a sua vontade para viver a vontade de Deus. Mas infelizmente, o que é que acontece? As pessoas querem viver o novo de Deus, as pessoas querem viver a vontade de Deus, as pessoas querem ter uma vida abundante aqui na terra, mas não sacrificam a sua vontade. E o que eu tenho para dizer para você essa noite: não tem como viver a vontade de Deus para a sua vida, não tem como você viver o novo de Deus se você não sacrificar a sua vontade. E Jesus foi bem claro e específico: Pai, afasta de mim, se possível, esse cálice. Ele foi bem claro com o pai dele. Ele disse: se for possível, permita que eu não viva isso. Se for possível, meu pai, permita que eu não sofra, porque é muito sofrimento. Mas independente da minha vontade, eu sacrifico ela para viver a tua. Que nessa noite você possa entender que muitas das coisas você tem vontade de fazer. Que muitas das coisas, o desejo seu é fazer.
Mas que nessa noite você faça igual ao nosso mestre, que nessa noite você faça igual a Jesus Cristo Nazareno. Sacrifique os seus desejos, sacrifique as suas vontades e comece a viver a vontade de Deus para a sua vida. Sua vida não rompe, sua vida não flui, sua vida não prospera, porque você tem vivido a sua vontade. Sua vida não vai adiante, você não rompe em várias áreas da sua vida, porque você tem vivido a sua. Sacrifique essa sua vontade e viva a vontade de Deus para você. Deixe esse seu eu de lado, deixe esses desejos de lado e viva a vontade de Deus para a sua vida. Amém, amados? Aleluia! Deus é bom. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 6 em diante. Marcos 15, 6. Vamos falar agora sobre o segundo derramamento de sangue de Jesus no dia que ele foi crucificado. Marcos 15, 6. A palavra do Senhor fala assim: Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitavam, faziam com que o povo ficasse inflamado. A multidão no sentido de que lhe soltasse, da preferência Barrabás. Pilatos lhes respondeu: O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritavam: Crucificam. Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais: Crucificam. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então, amados, Jesus estava preso, e companhia de Jesus estava Barrabás. E como era de costume naquela época, um dos presos era solto. E Pilatos começa a falar com o povo, perguntando quem ele soltava. Se era o rei dos judeus, o que eles próprios chamavam rei dos judeus, ou se ele soltava o homicida, Barrabás. E os sacerdotes incitando, colocando fogo, mandando a galera gritar: solta Barrabás, solta Barrabás. E Pilatos disse: o que é que esse homem fez? Esse homem não fez nada. E quando mais Pilatos falava, mais a galera gritava, mais os sacerdotes inflamavam, e a galera gritava cada vez mais: crucifica o rei dos judeus, solta Barrabás, crucifica Jesus. Então Jesus é levado, e os soldados começam a açoitar Jesus, começam a criar feridas em Jesus. Jesus fica totalmente desfigurado. Alguns estudiosos falam que os ossos de Jesus ficaram expostos de tanto açoite, de tanta lapada. E esses açoites, essas feridas, elas derramaram sangue. Um sangue que gera a cura em nossas vidas. Jesus foi açoitado,
Jesus levou muitas chibatadas, teve seus ossos expostos, totalmente desfigurado. Suas feridas foram abertas, derramaram sangue, para que esse sangue, o sangue das feridas de Jesus, ele pudesse nos curar. Então que nessa noite, você que entrou aqui, tome posse dessa palavra. Você que entrou aqui com enfermidade, não importa qual, de uma dor de cabeça a um câncer, não importa. O sangue que foi derramado das feridas de Jesus, ele nos cura. O sangue de Jesus, ele tem poder para nos curar. Amém, amados? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Em Isaías 53, verso 3, em diante, a palavra do Senhor fala assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Então a palavra do Senhor lá em Isaías está predizendo, está falando sobre Jesus. Ele era desprezado, era o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, o que é sofrer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Você pode dar um glória a Deus? Jesus foi desprezado, foi esmagado, foi oprimido. Jesus foi açoitado, Jesus foi ferido, ele foi rejeitado. Ele levou sobre ele, a Bíblia fala que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E no final do versículo que eu li, a palavra do Senhor fala: e pelas suas feridas somos sarados. Jesus já levou toda a sua enfermidade. Jesus já levou todas as suas dores. O sangue de Jesus, ele tem o poder de curar. O sangue de Jesus, ele cura. As feridas de Jesus, todo açoite, toda ferida que foi causada no nosso mestre naquele dia que ele foi crucificado, tem o poder de nos curar. Então tome posse nessa noite. Tome posse do sangue do Cordeiro. Tome posse do sangue que foi derramado por mim e por você. Ele tem o poder de nos curar. Seja obediente. Não faça mais a sua vontade. Crucifique-a e viva a vontade de Deus. E o poder do Senhor, o poder do sangue de Jesus, ele pode nos curar. Continuando em Marcos 15. Continuando, não, nós estávamos em Isaías, né? Indo lá para Marcos, capítulo 15, do versículo 16 em diante. Marcos 15, versículo 16 em diante. A palavra do Senhor continua dizendo assim: então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o Petrório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele,
Tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus a fim de o sacrificar. Amém, amados? Aqui a palavra do Senhor fala que colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. E depois começaram a zombar dele, começaram a cuspir nele, começaram a tirar chacota de Jesus. O que é que a coroa significa? A coroa significa realeza. Amém? A coroa significa dignidade. Amém? Mas e o espinho significa o quê? As consequências do pecado do homem. Então Jesus estava levando na sua cabeça o símbolo do pecado do homem. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e 18, bem rapidinho. A palavra do Senhor fala assim, ó. E Adão disse, 3, 17 e 18, isso. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra, por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. Então a consequência do pecado de Adão e Eva, maldita foi a terra. E a terra começou a produzir espinhos e ervas daninhas. Então aquela coroa de espinho que foi colocada na cabeça de Jesus, Jesus estava carregando sobre a sua cabeça o símbolo do pecado do homem. A mente do homem trouxe espinhos para a terra. A consequência do pecado do homem foi a terra começar a produzir espinhos e ervas daninhas. Então o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, veio para renovar a mente do homem. Então a minha mente, a sua mente, ela é renovada, ela é transformada através do poder que há no sangue de Jesus. Amém, amados? Nenhuma gota de sangue, nenhum derramamento de sangue que aconteceu na vida de Jesus foi em vão. Então Jesus derramou aquele sangue, aquela coroa de espinho, para que através do seu sangue, a minha e a sua mente fosse renovada, fosse transformada. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos 12. Vocês estão com calor, irmão? Não, né? É só o pastor mesmo. O menino bota o vento assim, ó. Aí passa só por trás. Romanos 12, no capítulo 1. A palavra do Senhor fala assim, ó. Amém ou misericórdia? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós possamos, através do sangue de Jesus nessa noite, ter uma mente renovada. Que nós possamos entregar a nossa vida diante do Senhor, a nossa mente diante do Senhor, como um sacrifício vivo, santo ao Senhor. Que nós possamos ter nossa mente, nossa vida transformada. Que nós não possamos nos amoldar
com os padrões desse mundo, que nós não possamos viver de acordo com os padrões humanos, mas de acordo com os princípios que o Senhor nos ensina, para que nós possamos experimentar como é boa, é perfeita e é agradável a vontade de Deus em nossas vidas. Então o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro que foi derramado, ele tem o poder de transformar as nossas mentes. Amém, amados? Abra a sua Bíblia, lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, no verso 5. Amém? Durma não. Apocalipse 1, 5. Olha o que a palavra do Senhor fala lá em Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, ele tem o poder de nos libertar dos nossos pecados. Transforma a nossa mente, transforma a nossa vida, nos liberta, nos retira daquela vida de pecado. É pelo sangue. Eu costumo dar meu exemplo e dizer, enquanto eu não tomei posse do sangue de Jesus, o sangue já foi derramado por mim e por você. Basta eu e você tomarmos posse do sangue do Cordeiro. Enquanto eu não tomei posse do sangue do Cordeiro que foi derramado, eu parei de beber. Eu bebi mais ou menos dos meus 14 aos, vamos lá, eu não sou bom de data, mas aos meus 24. Mais ou menos isso. E quando eu resolvi parar de beber, o que foi que eu fiz? Troquei de vício. Comecei a tomar medicamento. Então, quando nós não tomamos posse do sangue do Cordeiro, nós não somos verdadeiramente libertos. Só quem liberta é o sangue. Só quem liberta é o sangue de Jesus. E na hora que eu tomei posse do sangue do Cordeiro na minha vida, porque a palavra do Senhor fala que o sangue dele, o sangue de Jesus, ele tem o poder de nos libertar dos nossos pecados, eu fui liberto. Você que entrou nessa noite, preso a alguma coisa, preso a algum pecado, preso a algum vício, o sangue de Jesus tem o poder de te libertar. É pelo sangue. É pelo sangue do Senhor. É pelo sangue de Jesus que foi derramado que nós somos libertos. Então aceite Jesus. Tome posse do seu sangue e seja liberto. Tenha a sua vida transformada, tenha a sua mente transformada pelo poder que há no sangue de Jesus. É questão de tomar posse, é questão de acreditar, é questão de crer para poder viver. Amém, amados? Abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos 15. Lá em Marcos novamente. Marcos 15, versículo 21. Amém? E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando sorte para ver o que cada um levaria. Crucificaram Jesus, amados. E aquele sangue que foi derramado, ele tem o poder de nos perdoar os nossos pecados. Lá em 1 João 1,9, a palavra do Senhor fala:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar. Então, o sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz, ele tem o poder de nos perdoar. Pastor, não importa qual o meu pecado. Se você entender que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que foi derramado naquele madeiro, ele tem poder para te perdoar, independe do seu pecado. Mas você tem que se arrepender. Tome posse dessa palavra, meu irmão e minha irmã. Se arrependa dos seus pecados. Jesus é fiel e é justo para te perdoar. Mas muitas vezes Satanás começa a colocar culpa, começa a apontar e dizer: ah, você já pecou demais. Ah, o seu pecado não tem mais perdão. A vida que você levou foi tão feia, tão pecaminosa, que você não serve mais. Mas o sangue de Jesus tem o poder de perdoar. As consequências são outras coisas, mas Jesus perdoa. Se você trair a sua esposa e se arrepender dos seus pecados, Jesus te perdoa, sim ou não? Sim. As consequências são outras coisas. Se você cometer um homicídio e se arrepender, Jesus te perdoa, sim ou não? Sim. O sangue do Cordeiro, ele te perdoa. Basta você se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Mas muitas vezes acontece que as pessoas não entendem o que a palavra do Senhor nos fala, e por conta disso vivem uma vida desgraçada. Jesus te perdoa, Jesus te perdoa, Jesus te perdoa, Jesus te perdoa. Independente das suas falhas, dos seus pecados, Jesus te perdoa. Tome posse do sangue dele que foi derramado por conta dos seus pecados. Jesus morreu para que você tivesse vida. Então não dê ouvido a Satanás dizer que você não presta, dizer que você não tem mais perdão, dizer que você não tem mais jeito. Jesus te perdoa. Então eu creio que nessa noite está vindo à luz muitas coisas que estavam escuras em sua mente. E Jesus quer te perdoar, Jesus quer trazer conhecimento, entendimento a você, para que você entenda que Ele te perdoa, que Ele não quer que você viva nessa vida. Ele quer que você se arrependa dos caminhos que você tem andado, das práticas que você tem feito, do estilo de vida que você tem levado. Ele quer que você se arrependa disso, para que você possa ser perdoado e através do perdão do Senhor, você ter uma vida totalmente transformada pelo sangue. O sangue derramado não foi à toa. Tome posse. Tome posse de cada gota de sangue que o Senhor derramou por você. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados, que Ele vai te perdoar. Ele é fiel, Ele é justo. A palavra do Senhor não mente. O sangue foi para que você se achegasse a Deus. O véu que separava se rasgou de ponta a ponta. E através desse sangue, você pode ser perdoado. Através desse sangue que foi derramado, você tem acesso a Deus através do sangue de Jesus. Amém? Entendeu? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus, a meu misericórdia. Se você não achou, espera ainda. Romanos 5, 8. Amém? Não ande desarmado não, ande com a sua Bíblia. Dê uma conferida que o que eu estou dizendo é certo mesmo.
Amém? Em Romanos 5:8, a palavra do Senhor fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Os irmãos não dão glória a Deus, rapaz, com um negócio desse. A prova de amor, João, é tão grande, que não sou eu que digo na Bíblia. Diz que mesmo antes, quando a gente tinha uma vida de pecado, uma vida que não conhecia o Senhor, já nos amava. Já nos amava. Imagina aí, você todo pecador, todo sujo, dentro do buraco, dentro da lama, mas mesmo assim o Senhor te amava. E completa no versículo 9, dizendo o quê? Pelo seu sangue, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, nós somos o quê? Justificados. Pastor, e o que é ser justificado? É pegar tipo uma promissória nossa, toda suja, e nós pegarmos e trocar pela de Jesus, que é limpa. E quando Deus olha para nós, vê quem? Jesus. Quando Deus olha para nós, vê Jesus, porque através do seu sangue nós somos justificados e nos livramos da ira do Senhor. Porque através do sangue do Senhor, que foi derramado por mim e por você, mesmo quando nós não o conhecíamos, nós somos justificados. Deus olha para mim e para você, e nós somos ficha limpa, porque Ele vê Jesus. Porque nós somos trocados, aquelas vestes sujas nossas, nós trocamos tudo pela do Senhor, que é bem limpinha. E quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o Senhor Jesus. Porque nós somos justificados pelo poder que há no sangue de Jesus. Isso é forte demais, rapaz. Um cabo pecador, já fez de tudo na vida, ele aceita Jesus, e pelo sangue do Senhor que foi derramado, ele é justificado. Aquela vida de pecado dele, ele troca com o Senhor, troca a ficha suja, pega a limpa, e é justificado. Deus olha para ele e não vê mais sujeira, mas vê as vestes limpas de Jesus que está nele, porque ele foi justificado pelo sangue do Cordeiro. É forte demais uma parada dessa. É muito amor envolvido, é ou não é? Tu é doido. O Senhor nos ama demais. Abre a sua Bíblia agora, lá no livro de João. Vamos estudar a Bíblia, irmão. Não é preguiça não, boia. Folhear a Bíblia aí. Lá em João, capítulo 19. Versículo 34. Amém? Me acompanha aí. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O soldado enfiou uma lança no lado de Jesus, e a Bíblia fala que saiu sangue e água. E esse sangue é para o aperfeiçoamento da igreja. Sangue e água é o quê? São dois elementos, dois exemplos de purificação, de limpeza, de lavagem. Água no Antigo Testamento e sangue no Novo. Então, quando colocaram a lança no lado de Jesus, que saiu água e saiu sangue, estava transferindo
o velho por o novo. A água por sangue. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que nos purifica, que nos limpa, que nos aperfeiçoa. É pelo sangue que você se torna uma mulher melhor, uma mulher madura na fé, uma mulher constante. É pelo sangue que você se torna um homem de Deus, um cara constante, um cara que não, um dia está bom, outro dia está ruim. Não, é pelo sangue. É pela purificação do Senhor, pela purificação dos nossos pecados. Olha o que a palavra do Senhor fala lá em 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele anda na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nós somos purificados do nosso pecado. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos aperfeiçoados. Nós somos melhorados. Nós somos transformados. Nós nos tornamos pessoas melhores, maduras na nossa fé, como igreja, como corpo do Senhor unido, pelo sangue de Jesus. Você está me entendendo? A importância do sangue do Cordeiro, a importância do sangue de Jesus. Abra a sua Bíblia agora no livro de Hebreus, capítulo 9, no versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, ele nos purifica a nossa consciência, para que nós possamos servir a Deus. O sangue de Jesus, ele purifica, ele limpa a nossa consciência das acusações que Satanás nos faz. Eu creio que todos nós já tivemos uma vida de pecado, uma vida antes de Cristo. E quando nós vemos para Cristo, Satanás tenta nos acusar de algo, tenta apontar o nosso dedo, o dedo dele para as nossas vidas. E essa luta é na nossa consciência. E a palavra de Deus em Hebreus 9,14 fala que o sangue de Jesus purifica a nossa consciência. Fala que o sangue de Jesus retira, limpa a nossa consciência das acusações de Satanás contra as nossas vidas, para que nós possamos servir a Deus de consciência limpa e consciência tranquila. Eu não sei como foi que você entrou por essas portas. Eu não sei se Satanás te acusa. Eu não sei se Satanás mente para você. Eu não sei se sua consciência está cheia de coisas, de mentiras que Satanás tem colocado. Mas a palavra do Senhor fala que o sangue dele limpa a nossa consciência, para que nós possamos servir a Deus. E você entendeu isso? Então tome posse. Amém, igreja? Abra sua Bíblia novamente em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Apocalipse 12, versículo 11. Apocalipse 12, 11.
E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. A palavra do Senhor fala em Apocalipse 12:11, que o sangue de Jesus tem o poder de vencer Satanás. Tome posse desse sangue. Tome posse de cada gota do sangue do Cordeiro que foi derramada pela sua vida. Nenhum sangue do homem que não tinha pecado foi derramado em vão. Toda gota de sangue que saiu de Jesus tem um propósito para mim e para você. O sangue do Cordeiro, ele tem poder sobre Satanás. Então não saia de perto de Jesus, não saia de perto do seu sangue, porque é no sangue que temos vitória, é no sangue de Jesus, é através do poder que há no seu sangue que nós podemos vencer Satanás. Oh, aleluia! Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus. Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentim triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter o sangue derramado foi ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentim triunfou. Oh, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter o sangue derramado foi ao terceiro dia. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias.